Olha só o Davidson, roubando a bola, o Davidson bateu pro gol! Gol! Porque ele queria vir pro Flamengo e todo mundo sabe disso. É uma escolha errada dele, Paparazzo? Pra mim é. Tá próximo de contratar o Andreas Pereira. E aí os torcedores do Flamengo não gostaram, né? Esse não é... Fala aí, galera botafoguense, tudo beleza, rapaziada? Os flamenguistas tiveram que relembrar a inglória eterna, meu irmão. Andreas Pereira aí, que deu um título para o Palmeiras já de Libertadores, está agora indo para o time que ele realmente ama. E os flamenguistas tiveram que relembrar essa inglória eterna deles, meu irmão. Os flamenguistas aí até hoje não engolem isso. E eu não sei vocês, nesse Brasileirão, entre Palmeiras e Flamengo, sou muito mais o Palmeiras, meu irmão, ser campeão, se não der pro nosso fogão chegar, é claro. Vou trazer aí as reações dos flamenguistas sobre essa contratação do Palmeiras. Andreas Pereira, o verdadeiro ídolo do Palmeiras, vai para o seu time de origem. Link dos canais na descrição. Bora pro vídeo que tá muito bom. É um vídeo que comumente é apresentado nas minhas lives, nos cortes que vocês veem nas redes sociais. Esse é um vídeo de desabafo sobre o que eu sempre falei desse jogador embusteiro que acabou de ser apresentado pelo Palmeiras agora. Portanto, se você gostar da minha explanação, concordando ou não, você pode deixar o like no vídeo e se inscrever no canal. Agora, analise de acordo com aquilo que eu sempre falei, porque desde que ele chegou aqui, eu disse que ele era um embusteiro mentiroso. Chegou aqui falando que era volante, porque era o único lugar que ele poderia entrar. Era no lugar do Diego Ribas, que não estava bem conceitualmente com a torcida do Flamengo à época. Então disseram assim para ele: você só tem vaga no time no lugar de um que realmente está afligido pelas críticas da torcida, que é o Diego Ribas. Ele vai lá, conta isso para o Renato, e o Renato Gaúcho dá uma entrevista e diz assim: diante de um rendimento insuficiente dele, o Renato vai lá e dá essa entrevista, está gravada aí. Ele me falou que era volante, então eu estou escalando ele como volante, porque eu não escalo jogadores fora de posição. Ele caía, ele se livrava rápido da bola, ele tomava um tranco, perdia a bola. Aquilo que aconteceu naquela final da Libertadores era algo que eu previ, porque quem me assiste sabe disso. Eu fiquei aquela semana inteira preocupado com a escalação dele ali, porque o Palmeiras tomava bolas ali, justamente daquele ponto que ele perdeu. Não adianta você chegar aqui e falar que aquilo foi culpa do Davi Luiz que deu a bola para ele, porque não é. O volante se aproxima, o zagueiro dá a bola, ele vem acompanhado por perseguição de um atacante ou de um meia do outro time, e a partir daí se abre a possibilidade de quebrada da linha, da primeira linha do time adversário. Foi isso que aconteceu. Ele próprio disse que tinha feito aquilo várias vezes, que nunca tinha errado. Mentira, porque ele sempre errou. Vocês que nesses últimos meses eu vinha falando diretamente que Deus me livrasse da visão desse jogador novamente dentro de campo com a camisa do Flamengo. Esse vídeo aí também é para você, companheiro rubro-negro, que defendeu o jogador na época, que vinha defendendo esse tempo inteiro, que vinha pedindo. Graças a Deus a gente tem um presidente que é visionário, que na época não somente impediu a contratação daquele jogador, como agora também não quis trazê-lo de volta. Portanto, não é despeito, porque ele queria vir para o Flamengo e todo mundo sabe disso. Que o Andreas Pereira tenha a escolha dele, né? Que ele possa jogar no Brasil. Tô sentindo uma dorzinha de cotovelo aí, hein? O que vocês estão achando? Voltar para o Brasil. O Flamengo, ele esperou o Flamengo, ele botou camisa do Flamengo algumas vezes lá enquanto jogava no Fulham, né? E ele esperou o Flamengo e o Flamengo não quis. Ele está indo para o Palmeiras, por detalhes agora para ser anunciado no Palmeiras. É uma escolha errada dele, Paparazzo? Para mim é. É uma escolha errada para a carreira dele, por uma questão de pressão, desconfiança. Desconfiança do que? O cara já deu uma Libertadores pro Palmeiras e nem jogava lá. Por quê? Eu acho que ele pode dar muito certo no Palmeiras? Pode, ele pode ser o pilar do time do Abel Ferreira, ele pode ajudar a corrigir alguns problemas que o próprio time tem, porque ele é um jogador de excelente qualidade, mas ao mesmo tempo ele chega lá num time, o único time do Brasil onde os torcedores não respeitam, né? O único time do Brasil aonde ele vai ser chamado de pitico, e não é de forma carinhosa, é de sacanagem, é zoando ele. E aí, óbvio, ele
se ele tiver grandes atuações, isso vai mudando. Mas ele chega lá, tinham 2 clubes no Brasil que ele teria desconfiança. Mais da metade da torcida do Flamengo teria desconfiança com ele, por causa do erro de 2021, e a maioria dos torcedores do Palmeiras, inclusive estão fazendo pesquisas nos canais sobre Palmeiras, se aceitaria ou não a contratação do André, seria uma boa ou é arriscado. Então, se está tendo esse tipo... Eu tô vendo realmente os canais palmeirenses aí, não tem um que não gostou da contratação, o cara já deu um título. Por enquete, inclusive o Insta Verde lá, o Fernando Baliza, lá não importa o que digam, fez essa enquete, é sinal de que há uma desconfiança. E o simples fato dele chegar numa coletiva de apresentação, e com certeza alguém vai perguntar sobre a questão lá do que aconteceu em 2021, o simples fato de ter essa história gera a desconfiança, por quê? Se eu fosse o Andrés, eu falava, fiz de propósito para dar um título pro Palmeiras. Se estão zoando ele, se zoam ele para zoar o Flamengo, ele já naquele momento já tem essa desconfiança com relação a ele, já tem uma falta de respeito com relação a ele. O Palmeiras está discutindo a forma de pagamento e está próximo de contratar o Andreas Pereira. O jogador estaria saindo do Furra, voltando para o futebol brasileiro e teria aí o Palmeiras como o seu destino. Vale lembrar que a prioridade do jogador ao voltar para o Brasil era o Flamengo. Porém, o Flamengo não quis contratar. Esse foi o anúncio do Andreas Pereira no Palmeiras. E você não ouviu errado. Ele falou isso mesmo. Agora eu estou fechado com o maior campeão do Brasil. Isso, ele mesmo. O Andreas Pereira. Além disso, no anúncio do Andreas Pereira, o Palmeiras ainda tirou uma onda, deu aquela debochada. Contrato com a Sociedade Esportiva Palmeiras. Mas a tiração de onde o deboche tá aqui, ó. Um compromisso com títulos, com glórias e com paixão de milhões de palmeirenses. Um compromisso com títulos. E vocês sabem, né? Que o Andreas Pereira entregou um título pro Palmeiras. Isso aí, enfim, todo mundo sabe. Todo mundo sabe. Vamos falar aqui um pouquinho rapidamente sobre o Andreas Pereira, né? Porque muitos torcedores do Flamengo, eu não vou generalizar, mas muitos mesmo, né? Tipo assim, porque a nação é grande, né? 45 milhões de torcedores. Tipo, 2% dos torcedores do Flamengo, que é muito pra caramba, está achando que o Andreas Pereira é um traidor por ir jogar no Palmeiras, né? No rival, no time que ganhou da Libertadores, ou seja, estão chamando o Andreas Pereira de traidor. Então, galera, muitas pessoas estão tratando ele como traidor por causa disso e porque ele falou em um vídeo que queria, né, voltar para o Brasil e jogar no Flamengo, né, como primeira opção. E o cara é Flamengo, né, pelo que ele passa pra gente, pelo que ele fala. E aí os torcedores do Flamengo não gostaram, né? É isso, rapaziada. Essas foram as reações flamenguistas aí de Andreas Pereira no Flamengo, meu irmão. Amanhã vamos fazer uma livezinha meio-dia aí, falar de John, que foi vendido, margem de lucro gigantesca, né? Mais uma boa venda aí do Botafogo, que não conseguia segurar nem Navarro. Vamos falar de Vitinho, que foi convocado, CR9, que tá fora aí por concussão. Meu irmão, espero que você tenha gostado do vídeo, que você tenha um excelente abençoado final de semana. Amanhã o Fogão volta a campo contra o Red Bull Bragantino, vitória fundamental, se a gente quiser continuar aí na busca pelos líderes. Rapaziada, eu vou ficando por aqui, tamo junto e até a próxima.